Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez de posse desse assunto tão importante da EBD, um assunto que nós já estivemos estudando há 3 semanas, vem falar sobre a igreja eleita, e nós temos aprendido nesses dias sobre a igreja de Cristo. Que igreja é essa? Quem fundou a igreja? Quem é o dono da igreja? Quem é a igreja, né? E nós já temos discorrido sobre esse assunto tão importante. Na lição de hoje, a lição de número 3, nós vamos aprender um pouco sobre a eleição e predestinação. É um assunto um tanto quanto complexo e nós não estamos aqui para resolver o problema, né? Não somos nós que vamos tirar agora todos os problemas existentes nesses assuntos. Mas vamos aqui, de acordo com a palavra de Deus, com a iluminação do Espírito Santo, tentar entender o máximo possível daquilo que a Bíblia nos revela. Conosco, eu tenho a honra, nesta oportunidade, de estar ao lado do nosso professor, irmão André Pedrosa. Pai do seu irmão André. Pai do seu, professor Betânia, para mim é uma honra. Amém. E nós vamos, nesta oportunidade, falar um pouco acerca desse assunto, como já falei, sobre eleição e predestinação. É um assunto complexo e nós vamos aqui mostrar o que é eleição, o que é predestinação. É a mesma coisa? A Bíblia fala de predestinação, então vamos mostrar alguns pontos aqui acerca de alguns teólogos que em sua linha de pensamento trouxeram ensinos para os seus leitores acerca da eleição e da predestinação. Primeiro, nós temos conhecimento de Pelágio, da Bretanha, né? Um homem que, no seu conceito teológico, ele fala acerca de salvação, né? Porque predestinação fala de salvação. A predestinação ela é una, ela não tem duplo sentido. Todas as vezes que quem quer que seja falar em predestinação e eleição e predestinação, está falando acerca de salvação, que na nossa teologia é a soteriologia, que é o estudo ou a doutrina da salvação. Então, esse Pelágio, que é o pelagionismo, ele vem ensinar acerca do homem, que o homem Adão, o primeiro homem, ele pecou e toda a humanidade não herdou o pecado original de Adão. O que Adão fez foi de prejuízo para si e não foi uma consequência para a humanidade. Sendo assim, o homem é um ser neutro. Então a salvação ela pode partir diretamente deste homem, visto que ele não tem pecado, segundo a visão de Pelágio, né? Ele nasceu neutro, então não tem pecado. A qualquer momento que ele entender de salvação e quiser buscar a salvação, ele vai diretamente a Deus e já tudo resolvido, porque ele não tem o pecado original, segundo esse Pelágio, o pelagionismo. Tem um outro pensador também, João Cassiano, que ele trouxe a teologia do semi-pelagionismo. Esse camarada, ele vem dizer diz que o homem inicia o processo da salvação sem intervenção divina. Observe que esse fundamento não tem base bíblica. Dizer que a salvação foi um ato do próprio homem, não teve a participação divina. E nós vamos ver aqui e entender que não é verdade. E tanto o pelagionismo como o semi-pelagionismo foi tido como os outros teólogos, como Agostinho de Hipona e tantos outros, como sendo uma heresia. Temos ainda um outro teólogo, Jacó Armínio, ou o arminianismo, né? Arminianismo, ele diz que Deus iniciou o processo e o homem responde a Deus. Ora, enquanto o semi-pelagianismo diz que a salvação partiu do homem e Deus completou, Armínio vem dizer que a salvação partiu de Deus e o homem deu continuação, ou seja, dependeu do homem. Vimos ainda um outro
teólogo João Calvino, né, que é o calvinismo, é muito conhecido o seu trabalho, a sua obra, os seus ensinos, que também não se encontra firmeza na Bíblia. Nós temos os presbiterianos, já que são os seguidores desse ensinamento de Calvino, que ele diz que Deus é o único agente da salvação, deixando o homem fora desse processo. Então ele quer dizer o seguinte, que Deus determinou o homem para ser salvo e Deus determinou homens para ser condenado. Né? Ele foca muito na soberania de Deus. Deus traz para a salvação e Deus tira para a condenação, quando na verdade não é. A salvação foi um ato, um elaborar de Deus, um projeto de Deus. Deus iniciou esse projeto e o homem, querendo, ele dá continuação. Então, o nosso credo, o nosso entendimento acerca da eleição e da predestinação chega mais próximo dos ensinos de Armínio, o arminianismo, né? Que diz que Deus é quem é o autor da salvação e o homem dá continuação. Então, seguindo essas teorias, nós vamos ver que há uma confusão entre eles, entre teólogos, acerca da eleição e da predestinação. Qual é a nossa crença, a nossa teologia? A nossa teologia ela é bíblica, pentecostal, da Assembleia de Deus. No que diz respeito à salvação, ela é condicional. Por que ela é condicional? Porque depende do querer do homem. A Bíblia vai dizer em várias passagens para sermos santos e irrepreensível. Está aí a condição para que o homem, ele tendo conhecimento da salvação, ele resolva querer, resolva abraçar. Então, ele tem que ser santo e irrepreensível. A verdade prática da lição de número 3 diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus, né? Então vejam, na presciência de Deus, Deus elegeu e predestinou aqueles que creriam na salvação. Não está dizendo aqui que Deus predestinou, na sua presciência, ele predestinou uns para ser salvos e outros para ser condenados. Não, na sua presciência, Deus sabia quem ia crer no sacrifício de Cristo para a salvação e daqueles que não iam crer. É um livre arbítrio que Deus deu ao homem. Por isso que a salvação, ela não depende só de Deus e não depende só do homem. A salvação depende de Deus, que primeiro elaborou, quem tem um interesse maior, e depende do homem de fazer a sua parte. Por isso que nós dissemos que a salvação, ela é condicional. Irmão André, o primeiro ponto da lição diz: eleito para uma vida santa e irrepreensível. O que podemos entender sobre vida santa e irrepreensível? Bom, professor Betanias, podemos entender acerca disso aí, vida santa e irrepreensível, né? Santo a gente sabe que quer dizer separado, né? Separado do pecado, né? Separado para Deus. Irrepreensível no sentido de que não devemos ter nada que venha desabonar nossa conduta, que venha alguém nos acusar diante de alguém ou até mesmo de Deus, né? Como assim vemos exemplo lá em Jó, quando Satanás chegou diante de Deus e quis acusar Jó, encontrar alguma coisa diante de Jó, mas só que Deus testificou do caráter de Jó, dizendo que ele era temente, justo e fiel e se desviava do mal. Esse é o segredo daqueles que são eleitos por Deus e chamados por Deus, né? Uma vida santa e irrepreensível diante do Senhor, como eleitos de Deus. Isso diz assim aqui: a eleição divina se deu com a soberana vontade de Deus. Na verdade, sabendo por quê? De acordo com a sua presciência, a nos eleger em Cristo Jesus para desfrutarmos das bênçãos espirituais, né? Presciência de Deus é a qualidade daquele que sabe de todas as coisas antes mesmo dela acontecer. Não é que Deus sabia que ia acontecer porque Ele planejou acontecer, mas Ele sabia de todos os fatos que ocorreriam na história antes mesmo dele fundar o mundo.
Então, na sua presciência, ele sabia aqueles, como o nosso professor falou, né, que iriam ser salvos e aqueles que não iriam ser salvos, que iam aceitar Cristo e que não iriam aceitar Cristo. Então, por isso que ele nos elegeu e nos chamou. Mas nos chamou para quê? Para ter uma vida santa e irrepreensível. Isso é uma condição para que possamos ser tidos como eleitos de Deus e mais na frente alcançar a predestinação, que é um assunto que falarei um pouco mais à frente. Amém. Então, observe, meus irmãos, que eleição e predestinação não são a mesma coisa, né? Eleição, predestinação são dois fatores diferentes. Um é o processo do outro. A predestinação é o resultado da eleição. Primeiro, Deus nos elegeu em Cristo e a partir desse processo nós fomos predestinados à salvação. Toda vez que se falar em predestinação, estamos falando de salvação. Ela não é dupla, não se fala de predestinação para a condenação e predestinação para a salvação, não. Predestinação se refere exclusivamente à salvação. Então diz aqui os primeiros subpontos do primeiro ponto, eleição divina. O que vem a ser eleição? Nós fomos eleitos por Deus. Quando? Quando nascemos? Não. Quando nascemos de novo, através da palavra. No momento em que o homem, ele ouve o Evangelho, crê no Evangelho, aceita o Evangelho, entendendo que Cristo morreu na cruz para salvá-lo, aí ele aceita o Evangelho, naquele momento ele foi eleito por Deus em Cristo. A nossa eleição é em Cristo, de acordo com Efésios, a leitura bíblica em classe, o versículo 4, que diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então não existe eleição fora de Jesus. E essa eleição, como o nosso professor André falou, ela já estava na presciência de Deus antes da fundação do mundo. Ora, Deus sabia que Adão ia pecar. Deus sabia que a raça humana ia herdar o pecado original de Adão. Deus sabia que precisava enviar um homem perfeito para morrer pelo homem, para resgatá-lo de volta. Então, na presciência de Deus, que é um dos atributos de Deus, Deus onisciente, ele já tinha visto, já era uma cena passada em Deus, de que ele já estava vendo Jesus sendo morto em prol do pecado antes da fundação do mundo. Então, essa eleição e essa predestinação, Deus já estava ciente de tudo. Ou seja, não foi um erro de percurso. Depois que o homem pecou, Deus agora teve que inventar um plano para trazer o homem de volta. Não, já estava tudo no controle de Deus. Nada fugiu dos controles de Deus. Então, diz a eleição divina, né? Ela partiu de Deus, em quem fomos escolhidos em Jesus. As condições da eleição. Que condições são essas, irmão André? Bom, professor Betanias, as condições que é dado que, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, ensina que a eleição para a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos. Vemos aqui a referência aqui em João 3,16, que fala acerca do imensurável amor de Deus pela humanidade, quando enviou seu único Filho em morte de cruz por nós, a fim de que todos aqueles que nele crerem serão salvos, né? Então, há uma condição. Que condição é essa? Crer, aceitar, de acordo com o livre-arbítrio qual Deus deu ao homem. Então, a condição é essa, é fé, é crer, né? Como vemos também no nosso declaração de fé que temos aqui, né? Quem não tem, adquira, né? Na CPAD, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, na página 110, fala um pouco também, aqui acerca, ler aqui um pouco, para os irmãos ficar mais claro, página 110, da Declaração de Fé da Assembleia de Deus, só um pouquinho aqui, vamos aqui, sim. Diz assim, a predestinação genuína, bíblica, diz respeito apenas à salvação, né?
sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, né? Tivemos a referência aqui também em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o versículo 30 e o 31, uma história bem conhecida sobre Paulo e Silas, quando foram presos, encarcerados, que diz a seguinte expressão: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele pergunta qual a condição, vamos dizer assim, e respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa, né? Quer dizer, que a salvação ela é condicionada mediante a fé, mas não é para uma pessoa só. Pois tu e tua casa, quer dizer, para todos aqueles que creem, não só você, mas a sua casa também, os vizinhos, tanto quanto aqueles que quiserem aceitar a Cristo como Salvador, crendo, se arrependendo, esses serão salvos, né? Vemos aqui também que, assim sendo, todos somos exortados a perseverar até o fim. Esse é o segredo para podermos alcançar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24 e 13. São pontos importantes que falam acerca da nossa conduta de fé, sobre esse assunto tão importante que é a predestinação e a eleição em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então vejamos que existe uma condição para que essa eleição aconteça e para então ser predestinado, né? A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta. Ora, se a eleição é em Cristo, está falando agora que existia antes dessa eleição uma velha conduta, que agora não é mais possível se continuar. O homem aceitou a Jesus, foi eleito, tomou posse dessa eleição e agora ele vem viver uma nova vida. É o que Paulo nos ensina em Gálatas, no capítulo de número 5, o versículo de número 20, né? Ele vem falar sobre essa velha vida do homem, antes de ser eleito, que é idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então, essa é a vida do velho homem antes de ser eleito. Depois que o homem ele é eleito, aí muda os seus atos, muda o seu modo de viver. Está lá em Gálatas, ainda no capítulo 5, versículo 22, diz: mas o fruto do Espírito, ou seja, mas o fruto daqueles que são eleitos é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então essa é a vida dos eleitos em Cristo. É preciso entender que ninguém nasceu eleito e ninguém nasceu predestinado. A eleição acontece depois de uma atitude do ser humano em reconhecer tal condição. Predestinados para filhos de adoção. Irmão André, o que significa a palavra predestinar? Predestinado, ela vem do grego prosiró, né? Que traduzido com predestinar, contamos a referência dele nesse texto que estamos lendo em Efésios, capítulo 1, versículo 5, a parte A, que é formado pelo vocábulo osirô, que significa determinar, né? E pela preposição pró, que indica feito antes. Então, quer dizer, juntando as duas palavras, se diz determinar antes, né? Quer dizer, a predestinação ela foi determinada antes de todas as coisas acontecerem, antes da fundação do mundo. Porque isso foi elaborado de acordo com a presciência de Deus, a soberania de Deus. Não como muitos pensam, né? Como o nosso professor Betânia falou assim, acerca das visões de alguns teólogos, né? Visões distorcidas acerca da predestinação, né? Que uns são predestinados para ser salvos e uns para ser condenados, né? E eles têm como base a soberania de Deus. Deus é soberano, sempre foi, sempre será soberano. Mas só que diante disso, diante da sua soberania, aprove ele dar ao homem o direito do livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É o direito de escolha. De escolher entre servir a Deus ou ao diabo. Ser bom ou ser mal. Ter uma vida boa ou uma vida difícil. Então, isso é o livre-arbítrio que Deus deu ao homem. Isso foi de acordo com a sua soberania. Não foi pela própria vontade do homem que escolheu ter livre-arbítrio e decidiu escolher da forma como ele quis. Não, mas o homem tem o livre-arbítrio porque Deus determinou na sua soberana vontade, determinou que o homem tivesse o livre-arbítrio de escolha.
Então ele deu esse livre-arbítrio ao homem. Então antes ele predestinou, antes, porque ele já sabia que dentro desse livre-arbítrio, que ele daria ao homem, antes de fundar todas as coisas, o homem ia escolher um caminho difícil, o homem iria pecar. E para que o homem não se perdesse, então Deus, na sua presciência, traçou o plano, determinando antes de qualquer coisa, né? E predestinar, não só quer dizer determinar antes, como também decretar. Um decreto é um firmamento, uma lei, né? A qual ele estabeleceu, a qual não pode se mudar e nem se revogar, né? Algo imutável, e ele estabeleceu antes da fundação do mundo, para aqueles a qual ele ia eleger, né? De acordo com a sua presciência. Filhos por adoção. O que é filho por adoção? O apóstolo Paulo, ele é o único escritor que fala sobre esse processo de adoção, que os judeus não aceitavam muito bem, mas que os romanos e os gregos entendiam. Então Paulo estava dizendo que essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecido entre os gregos, que foi o que Deus fez conosco. Ele nos adotou como filhos e passamos agora a ser participante das bênçãos espirituais, né? Então Paulo vem falar de adoção como alguém que não foi gerado, mas que agora Deus o reconhece e o toma como filho. E o filho, quando ele é adotado, quando ele recebe a adoção, ele passa a ter os mesmos direitos dos filhos biológicos. É assim que nós entendemos por lei. Então nós passamos agora, né, éramos gentios, agora somos filhos, somos igreja, então fomos recebidos por Deus como filho amado, porque reconhecemos a Jesus como Salvador, de acordo com João, capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12. E como filhos de adoção, nós temos privilégios. Professor André, o terceiro subponto fala dos privilégios da adoção. Que privilégios são esses? Bom, professor Betanias, os privilégios da adoção em filhos, né? Então falamos aqui, o maior privilégio, eu vejo assim, estava na lição, meditando, o qual recebemos, né, da parte de Deus para conosco em Cristo Jesus, são as bênçãos espirituais, né? Às vezes muitas pessoas pensam, né, com muitas vezes igrejas, denominações aí com suas heresias pregam, que diz, sendo adotado por Deus, sendo filho de Deus, aceitando Jesus, nós temos privilégios de, você vai ter uma casa própria, você vai ter um carro, aí pensa logo em coisas materiais, portas vão se abrir, você vai receber uma cura, isso são consequências da nossa vida aqui na terra, mas não são os privilégios daqueles que são adotados por Deus, verdadeiros privilégios, porque a lição fala sobre que a igreja eleita, né? E sobre a questão da predestinação, que é algo que está na esfera espiritual, fala sobre bênçãos espirituais nas regiões celestiais, não de coisas materiais. Então essa eleição, essa adoção, para ser mais claro, são relativas a bênçãos espirituais, que nós vemos aqui com Efésios, Romanos 8,17, né? E os irmãos leem aí, pegando a Bíblia, vão entender um pouquinho. Eu resumo aqui como perdão dos pecados, é uma das bênçãos espirituais, que através do perdão dos pecados obtemos a salvação. Regeneração, que é um processo contínuo na nossa vida. A justificação, porque somos justificados por Deus. Santificação e a salvação eterna, né? Mas para poder obter a salvação eterna tem que passar por todos esses processos, receber o perdão, a bênção da regeneração, justificação e santificação, como diz o texto, sem a qual ninguém verá a Deus, porque ele diz seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então ver a Deus é o quê? No sentido para poder receber a bênção da salvação eterna, né? Que ocorrerá na plenitude dos tempos. Nós primeiro temos que o quê? Viver uma vida de regeneração, justificação e santificação diante de Deus, como aprendemos no começo da lição. Amém. Esses são os privilégios da adoção. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Sublimidade fala de qualidade, de perfeito, de excelente, não é? Então diz o comentarista, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam. Então vejam,
Deus não predestinou ninguém de forma incondicional. Uns serão salvos e outros serão condenados. Não. Deus, ele predestinou a todos para a salvação. Mas, na verdade, nem todos serão salvos. Mas Deus predestinou para que todos fossem salvos. Como é condicional, cabe ao homem buscar a salvação. E a Bíblia diz que o reino dos céus, ou a salvação, ele é buscado com força. Requer força para o homem chegar lá no reino dos céus. Atos 17:30, Lucas ele traz muito bem esses significados, quando ele diz: mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem. Portanto, ele determinou um dia em que com justiça há de julgar o homem, por meio de um varão que o destinou, e disso ele deu certeza a todos quando ressuscitou dos mortos. Então, a salvação, a predestinação, ela é condicional. Professor André, no último ponto da lição, do ponto 3, fala sobre predestinação e amor. Que predestinação é essa que é acompanhada de amor? Bom, professor Betanias, esse é o último ponto último subponto da lição, fala sobre predestinação e o amor, né? Antes de Deus criar qualquer coisa, como diz aqui na lição, o plano de redimir, né? De restaurar a humanidade e de definir o seu destino, né? Estava estabelecido em quê? Na sua presciência, como já aprendemos, né? Por consequente, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida emergencial. Não sei se e agora o mundo se perdeu, o que é que eu vou fazer? Vou ter que traçar um plano. Não, mas Deus já sabia, né? Na sua soberana vocação, Deus já sabia todas as coisas. Então, tomei nota aqui dizendo que a Bíblia nos mostra que a redenção ou libertação divina não foi uma medida de emergência, como eu já falei, e sim um plano imutável de Deus, pré-estabelecido, né? Um decreto. Tudo isso feito com amor e por amor. Vemos em João 3,16, que expressa o amor de Deus, como já lemos na outra referência. 1 João, também aqui para os irmãos, está escrito aqui, 4, o 10 e o 19, que diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação dos nossos pecados. E sabemos que só o sacrifício de Cristo pode satisfazer a Deus. Que propiciar significa satisfazer. E o 19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Amém. Meus irmãos, estamos chegando à conclusão desse assunto tão importante, né, que tem como tema a eleição e a predestinação. Eu creio que deu para trazer um certo entendimento para os irmãos, porém, nós aqui não batemos o martelo e dizemos que a situação é essa. Existem muitas contradições, muito entendimento de muitos teólogos, mas o que a Bíblia nos esclarece é esse ponto: eleição e predestinação. A eleição, ela precede a predestinação. O homem, para ser eleito, ele precisa reconhecer que precisa de Jesus. Ao aceitar a Cristo, ele foi eleito. E agora tem o processo da predestinação. Se eu fosse citar um exemplo bem claro entre nós, por exemplo, um político, quando ele ganha a eleição, ele foi eleito. Porém, ele vai esperar aquele dia para assumir aquela posição, para chegar naquele lugar determinado. Do ele ser eleito até ele concluir, chegar à conclusão, à cadeira daquele processo, ele pode ser cassado, ele pode vir a falecer. Então, N coisas podem acontecer. Então, ele foi eleito e até ser determinado há um processo. E na vida espiritual é assim. O homem aceita Jesus, foi eleito e até chegar ao determinado lugar, que é o céu, há uma busca, né? Há um sacrifício a fazer. Por isso que a salvação, ela é condicional. Eu quero agradecer a presença dos irmãos, a presença do nosso professor, nosso irmão André, por estarmos aqui conversando sobre esse assunto tão importante. Agradecer a todos os irmãos que nos ouvem neste momento. Eu quero deixar os agradecimentos finais para o nosso irmão André. Eu quero agradecer também ao nosso pastor presidente, Dinamécio Lima, pastor da DVC, Assembleia de Deus, Vida e Comunhão, que, como os irmãos sabem, tem o objetivo de pregar o Evangelho com simplicidade, amor e transparência. Nosso professor André, os agradecimentos finais. Desde já quero agradecer a todos, né? A Deus e ao nosso pastor presidente, que tem confiado no professor Betanias, e deixar para
fechando aqui, para a meditação de todos, 15 e 16 do Evangelho segundo escreveu João. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos nomeei para que vá deem fruto e o vosso fruto permaneça. Amém? Deus abençoe. Amém.